Algumas perguntas tanto tempo estudando teologia, o curso de 1 ano e meio, quando eu fiz teologia eram 4 anos. Então, apesar disso tudo, 1 ano e meio nós vamos levar você onde as águas são mais fundas. Você vai aprender no curso de teologia do Instituto Melodia coisas que você nunca ouviu, tendo 30 anos de igreja, até talvez sendo pastor, porque são matérias das mais variadas, história do cristianismo, teologia sistemática, ética cristã, homilética, são mais de 70 aulas gravadas em Full HD. Então chega de ser um cristão superficial. 1 ano e meio a gente vai ensinar para você com profundidade a Bíblia. Sabe quando você pode parar de estudar? Nunca. Porque a gente precisa meditar e estudar a Bíblia o tempo todo. Eu tenho 57 anos e ainda continuo aprendendo. Esse é o verdadeiro cristão. É aquele que nunca está satisfeito com todo o conhecimento que tem. Bem-vindo ao cristianismo, bem-vindo ao curso do Instituto Melodia. Clique no link, faça a sua inscrição, que você será profundamente abençoado. Área oficial de Brasília. Na Melodia 11:03 vai começar o nosso debate. As opiniões e comentários dos convidados deste programa são de responsabilidade exclusiva dos mesmos, não representando necessariamente o ponto de vista desta emissora. A partir de agora, Debate Melodia. Para um planeta de audiência, a partir de agora começa o nosso debate. O Debate Melodia, nesta manhã maravilhosa de terça-feira, neste dia 28 de março de 2023. Muito bom saber que você está ligado aqui com a gente. E a partir de agora, efetivamente vai participar do nosso debate aqui através do nosso site, o site da Melodia, melodia.com.br, através do nosso WhatsApp no 9990-25097. Pesquisa do dia. Pois é, a pesquisa hoje perguntando o que significa confessar nossas culpas uns aos outros, hein, gente? Você realmente sabe o que significa isso? Qual a importância disso? Se de fato é dessa forma literal que se faz? Não é? Como é que é isso? Você sabe? Esse é o tema de hoje aqui da nossa pesquisa, é o destaque desse nosso debate. Quando a Melodia tem o prazer, a honra de receber esses mestres aqui para a gente tratar desse assunto nesta manhã, o pastor Pedro Paulo Matos, do Ministério Betânia Church em Nilópolis, o pastor Anderson Maciel, da Primeira Igreja Batista em Vila da Penha, e o pastor Paulo Silva, da nossa querida Assembleia de Deus do Boqueirão, que vai trocar de idade daqui a pouquinho, né? Agora em abril, 14 anos, para a glória de Deus, e nós vamos estar juntos. Vamos começar então esse nosso debate orando. O pastor Anderson vai estar orando, abrindo esse nosso debate. Senhor, que tema difícil, desafiador e que sirva de alerta para cada um de nós sobre a prioridade do que diz a Tua palavra dentro de um contexto que possamos compreender o verdadeiro significado do que o tema está se propondo a fazer. Ajuda-nos, ó Pai, pois nós queremos sim confessar culpa, pedir perdão, restabelecer ordem. Ajuda-nos nesse processo, nessa manhã. Usa, Deus, a cada debatedor e o pastor Eliel do Carmo na condução de todos os trabalhos. É o que nós oramos, agradecidos e confiados, em nome de Jesus. Amém. Debate Melodia. Pois é, hoje o nosso debate vai tratar desse assunto e eu quero você aqui participando com a gente.
tema do nosso debate: o que de fato significa confessar nossas culpas uns aos outros, hein? Você realmente sabe? Para quem acompanha o nosso debate, assim como você, que faz do nosso debate o seu seminário, seu momento especial de todos os dias, vai entender exatamente por que esse tema veio à pauta hoje. Há 2 semanas atrás, nós fizemos um tema aqui: como está o seu relacionamento com as pessoas da igreja? Como vai o seu relacionamento interpessoal? Você de fato confia nas pessoas com quem você lida o tempo todo? O tema foi esse. E foi um debate riquíssimo aqui, naquela manhã, mas um debate que preocupou a todos nós. Ao término do nosso debate, nós terminamos o debate com a pesquisa final dizendo que 80% não confiava com quem se relacionava todos os dias, e o pastor Pedro Paulo estava aqui naquela oportunidade. Foi automático ao final do debate, eu cheguei a falar, falei assim: então a gente está com um problema aqui exatamente nesta parte. Se eu não confio, como é que eu falo? É aqui que a gente vai começar o nosso debate a partir de agora, começar pelo meu mestre querido, meu líder, pastor Pedro Paulo Matos. Bom dia. Bom dia, querido pastor Leal do Carmo. Que a paz, que a bênção de Deus seja sobre sua vida e tudo onde você colocar suas mãos, amém, sua família. Amém. Essa manhã maravilhosa aí, né? Todas as manhãs maravilhosas, com essa frequência, com essa audiência espetacular. Esse seminário que realmente aprendemos. Ontem aprendi bastante com aquele debate de ontem. Cada debatedor, né, nos inspira. Amém. E eu fico imaginando os ouvintes, né, que às vezes tem carência de aprendizado, como aprendem aqui, e a palavra deles mesmo. É bom demais estar aqui com o pastor Paulo Silva. Já tivemos um debate ali na sala de espera. Coisa boa. Coisa boa. Pastor Anderson Maciel, esse mestre querido. E aos ouvintes, que é a razão de estarmos aqui, né, pastor Léo? Se não tivesse esses ouvintes aí ia ficar em casa, né? Então fazemos tudo com muito amor e carinho, querido ouvinte, por você, para que você ao final do debate possa dizer: verdadeiramente aprendi alguma coisa. E naquele debate anterior, pastor Leal, aumentou muito, né? Me parece que começou com 50 e poucos por cento, e no final 80%, dizendo que não confiava nas pessoas com quem lida diariamente. Isso aí é um problema seríssimo, porque nós vivemos hoje uma crise de confiança. Você vai confiar em quem? Às vezes nós contamos alguma coisa para alguém, às vezes a ovelha conta alguma particularidade para o pastor, e o pastor usa como ilustração na pregação do culto seguinte. Isso aí tem arrebentado pessoas, tem sido um fator de mau testemunho. E aí eu quero dizer, pastor Léo, eu quero pontuar aqui algumas coisas. Não existe mau pastor, como você colocou há tempos atrás aí. Não, a Bíblia não fala do mau pastor. A Bíblia fala o quê? Do mercenário. Eu, você e ninguém temos obrigação de honrar e confiar em mercenário. No pastor, sim. E nós sabemos que a maioria absoluta são pastores, que você ainda pode ter a confiança de chegar e confiar e abrir o coração. Pastor, esse tema ele é tão complexo, porque tem gente que ensina esse tema de maneira errada e que tem que falar, que tem que confessar. E eu já recebi pessoas que foram orientadas a falar publicamente alguns problemas. Pastor, acabou com o casamento, acabou com família, destruiu pessoas quando foram orientadas a falar publicamente algumas coisas. Eu, particularmente, já pessoas vieram me pedir para falar publicamente algumas coisas, alguns eu deixei, porque eram coisas necessárias. Era um filho pedindo perdão para um pai, que ia ser um exemplo. Outros não. Outros eu não deixei. E eu não sei o que aconteceu, mas eu não permiti.
Por exemplo, teve uma pessoa que assaltou meu filho, levou meu carro, minha Bíblia, levou tudo. E depois me procura para ir dar esse testemunho que me roubou. Eu falei, não, você vai dar esse testemunho em qualquer lugar, menos aqui. Problemas conjugais, pastor Léo, infidelidade, certas situações complexas, nós temos que analisar com muito equilíbrio, com muito carinho. Nós não podemos nos expor e cada caso é um caso. Por isso, eu tenho que ter muito cuidado essa manhã com o que eu vou falar, para a gente não orientar ninguém errado. Nós aprendemos aqui nesse texto de Tiago 5 que a confissão não é como os romanistas ensinam. Para você confessar, para ser perdoado. Em nenhum momento esse texto de Tiago 5, 16, 15, 14, 13, fala sobre confissão e a pessoa que está ouvindo lhe perdoar pecados. Não existe isso, não é isso. É o Senhor quem levanta, é o Senhor quem perdoa. A pessoa, às vezes, está precisando de falar, até mesmo para ser ajudada, e nós sabemos que a doença do século hoje, pastor, é a questão mental, distúrbios mentais, depressão, pânico, e há muitos casos, as terapias, as pessoas precisam das terapias para abrir o coração e conversar. Quando essa terapia ela é possível ser feita em gabinete pastoral, não com o pastor psicólogo, não com o pastor que tem conhecimento de técnicas, não, mas o pastor gabinete pastoral, Bíblia Sagrada, ensinamento e direcionamento da Bíblia Sagrada, para ter essas culpas, aquele sentimento de culpa, aquilo que tem que ser consertado mentalmente, isso aí é fundamental, é importantíssimo que se faça. Quando a pessoa precisa de abrir o coração num gabinete pastoral em que tenha plena confiança e que o Senhor Jesus nos ajude para nós reconquistarmos essa confiança. A confiança das pessoas, a confiança da igreja, a confiança para que quem está do nosso lado receba a nossa confiança. Porque, pastor Léo, cá para nós, hoje é difícil. Eu, como pastor, é difícil eu chegar para um outro pastor e abrir meu coração. Isso aí é uma palavra pessoal minha. Porque há uma crise. Há exceções, sim, mas eu estou generalizando exatamente para que a gente possa partir de um ponto para nós começarmos a refazer tudo isso. Refazer confiança, a confiança na esposa, a confiança no marido, a confiança nos pais, a confiança nas pessoas. E que isso aí depende de nós, de conquistar a confiança. Não é a pessoa ter que confiar em mim, não. Eu conquistar a confiança, que as pessoas possam me procurar e saber, não, ali eu posso pedir oração, ali eu posso colocar uma causa que eu sei que não vai ser exposta. Pastor Paulo Silva, que bom também tê-lo aqui, meu querido amigo, bom dia. Satisfação, pastor Eliel, queridos pastores, debatedores, queridos ouvintes, é uma alegria poder estar aqui nessa manhã com vocês, para trazer, acredito que de uma maneira didática, assim como a epístola de Tiago, é uma epístola muito didática e clara, mas nós não podemos simplesmente pegar os escritos e de uma forma a espiritualizar isso, não entender didaticamente, né? Em sua epístola, Tiago ele traz uma orientação sobre a vida cristã de uma forma muito clara, extremamente didática, e ele fala sobre a vida cristã em comunidade. Então, a primeira lição que nós temos aqui é que nós entendemos que a relação cristã e da igreja está vinculada a um relacionamento interpessoal entre irmãos. E quando nós lemos os capítulos anteriores, Tiago vem trazendo algumas lições muito claras. Por exemplo, no primeiro capítulo, um dos itens é a prática da palavra. No capítulo 2, ele fala sobre não fazer acepção de pessoas.
No capítulo 3, ele fala sobre o pecado da língua e o dever de refreá-la. O capítulo 4 fala sobre maledicência. E o capítulo 5, quando se trata desse versículo 16, que Tiago instrui: confessai, pois, as vossas culpas uns aos outros, ele faz, em primeiro lugar, uma conexão de orai uns pelos outros também. E existe uma outra conexão, né, inversa, no sentido de não praticarmos, né, esse versículo 16 que está no 9, quando ele diz assim: irmãos, não vos queixeis uns dos outros, né? Ou seja, não fala mal de ninguém. Então, quando eu entendo o versículo 16, eu compreendo que Tiago está querendo nos trazer uma lição mais ampla do que representa isso. Primeiro, que naquele momento eles estavam iniciando a vida cristã, no início da igreja, então havia uma necessidade deles caminharem juntos em unidade, né? Hoje, o pastor Pedro Paulo falou, existem técnicas de terapia, a própria psicanálise tem o objetivo de fazer com que a pessoa fale daquilo que está destruindo o seu emocional. Quando nós trazemos isso para dentro da igreja, a gente precisa ter um equilíbrio muito focado para que cada um de nós não extrapolemos, não é? Tipo assim, tudo aquilo que eu pratico e faço, eu saio abrindo para outras pessoas, que senão a gente vai entrar no versículo 9, quando estas informações serão motivos de queixas uns dos outros, não é? Quando o Tiago fala de queixar uns dos outros, ele está falando de crítica, de falar do alheio. Quando o Tiago fala confessai as vossas, ele está interiorizando a necessidade de cada cristão de ter a consciência dos seus erros, né, em primeiro lugar, de ter um posicionamento de que todos nós somos iguais e podemos cometer as falhas como seres humanos, isso até para exaltar um princípio de humildade, né, e de compaixão, de nos fortalecermos uns aos outros, porque quando um irmão padece uma necessidade ou tem uma fraqueza, aqueles que são fortes sustentam esse irmão na sua jornada. Então, confessar as culpas, ou em outras versões, confessar os pecados, não significa a gente sair pecando e falando para todo mundo. Significa nós caminharmos em uma comunidade cristã sadia, de ajuda mútua em prol do evangelho, de estarmos, né, como o apóstolo Paulo fala em Gálatas 6, versículo 2, levai as cargas uns dos outros e assim cumprireis as leis de Cristo. Como ele também fala em Efésios 5, 21, sujeitando-vos uns aos outros em temor. Então, nós não entendemos necessariamente nesse primeiro ponto de que confessar a culpa é a gente sair falando tudo para todo mundo, porque a Bíblia está dizendo que se eu pequei eu tenho que falar com os meus irmãos aquilo que... Não, a nossa confissão é para Deus, em primeiro lugar. Se a nossa necessidade é de expor se aquele mal que nós fizemos, ainda que diante de Deus tenhamos colocado a nossa confissão, nos sentimos perdoados, mas aquilo ainda traz um incômodo, nós podemos sim ter um líder espiritual, um pastor para tratar em gabinete, ou um irmão de confiança para que a gente possa abrir o coração para que haja uma ajuda e uma assistência mútua no sentido de unidade e de avanço da igreja, porque a Bíblia nos ensina que nós precisamos estar ligados a nos sujeitarmos uns aos outros, levarmos as cargas. Então, confessar nesse primeiro momento significa reconhecer as suas próprias falhas e saber que quando nós entendemos que somos pecadores, então nós não vamos fazer aquilo que Tiago recomenda para não fazermos, que é estar na igreja ou em qualquer outro ambiente observando o pecado alheio e comentando esse pecado alheio.
Tiago fala assim: ao invés de você olhar para o defeito das pessoas, entenda a sua própria fragilidade e saiba que nós, na igualdade de condições, temos Cristo que nos ajuda e, como irmãos em Cristo, em comunidade, no relacionamento de igreja, nós precisamos viver assistindo uns aos outros nas suas necessidades, e que muitas vezes são necessidades emocionais, necessidades físicas, espirituais. Então tudo isso engloba na necessidade de olharmos para o nosso irmão, né, e ver que ele pode nos assistir e nos ajudar, que nós podemos ajudá-lo nas suas necessidades e que, unidos no mesmo propósito, a gente se aperfeiçoará junto para cumprir a lei de Cristo em amor. Pastor Anderson Maciel, o mestre querido, que bom também tê-lo aqui. Bom dia. Bom dia, meu querido. Que alegria nossa estar aqui nessa manhã, né? Junto com essas duas feras aí, né? O pastor Pedro Paulo Silva. E fiquei pensando assim, o que restou agora, depois dessas abordagens aqui maravilhosas aí. E a gente já quer deixar um beijo para esse planeta de audiência, alegria enorme, né? É importante a gente contextualizar essa pergunta e a gente começar assim, o tempo é curto, mas vale a pena a gente tentar perpassar por alguns pontos em que o livro de Tiago foi escrito e qual era o contexto ali, né? No início da era cristã, uma das coisas mais simples que se faziam eram confissões por intermédio de cartas. Isso era uma cultura. E paralelo a isso ainda, né, os rabinos, os judeus, eles ensinavam que quando tinha alguém enfermo, para que a cura pudesse vir da forma mais rápida e possível, deveria confessar culpa e pecado. Existia ali aquele misto de será que é espiritual, será que é físico? Por via das dúvidas, confessa pecado que a enfermidade física poderá ser logo curada. Aí você entra dentro desse contexto, vamos entender um pouquinho então o que é essa confissão. Por que a necessidade de confessar? O que é confessar? É reconhecimento do pecado. Então, existe uma necessidade de reconhecer. E está aí o primeiro desafio que nós temos aqui em minha pergunta, você reconhece os seus erros? Você reconhece realmente o seu pecado? Você tem noção do que você está praticando, do que você está fazendo, né? Esses dias, eu fui viver agora um drama com uma pessoa e que, às vezes, você não faz intencional, mas a pessoa se sente ofendida, você magoou, você tem que pedir perdão e falar. Mas eu não tive a intenção. A balança não fecha quando a gente julga os outros pelo que eles praticam e julgamos a nós mesmos pelas intenções que nós temos. A gangorra não fecha, essa balança vai estar sempre desigual. É preciso você observar isso. Agora, é interessante também a gente pontuar aqui duas questões. Primeiro, todo pecado é contra Deus, afeta a santidade. Uma necessidade de pedir perdão a Deus. E não raras as vezes, o pecado que você praticou é contra uma pessoa. Necessidade de restaurar também com uma pessoa. O que o povo de Deus faz? Pedir perdão, me arrependi, falou com Deus, mas não reparou com o outro. E aí começa o problema, desde aqueles tempos antigos, de tudo que a gente vem vivenciando e dois extremos que a igreja chegou hoje. Quais são esses dois extremos? Primeiro, às vezes tem pecado que ocorre dentro da igreja, aí pega o irmãozinho que pecou, bota lá na frente da igreja para confessar, pedir perdão. A gente olha assim, meu irmão, aquela emenda, conforme diz o poeta português, fica pior do que o soneto, porque dali começa a sair julgamento, fofoca, é um culto que pouco edifica. Então a gente precisa tomar cuidado com esse extremo. Eu acho que essas coisas precisam ser pontuais, cirúrgicas, não é acobertar. É saber lidar com o problema, conduzir, para quê? Evitar escândalo, fofoca, porque esse negócio dentro da igreja é assim, ó, quando se faz um negócio desse, o que menos o povo faz é orar, o que mais faz é fofocar. Então você joga uma bomba dentro da igreja, os efeitos colaterais disso são, enfim, que dimensão. A gente precisa parar com esse extremo. Um outro extremo é um sacerdote se empoderar o direito de perdoar o outro pelo que ele confessou. É um outro extremo. Então nós temos que tomar cuidado com essa bifurcação extremista que a igreja desenvolveu no decorrer do tempo. Ninguém tem poder para perdoar pecado e não cabe a gente expor a vida dos outros, os problemas lá, porque isso
pouco edifica e gera problemas de grande proporção. Com esses dois extremos, a gente precisa falar agora um pouquinho e tentar entender que sempre que a gente erra, a gente precisa restaurar. E aí eu quero, agora nesse bloco, terminar falando isso. A gente não confia num cônjuge para falar que errou. Quer ver uma coisa? Um homem comete um adultério. Ele diz assim: eu me arrependi, Deus. Estou arrependido por isso. Mas um adultério é um pecado também contra o cônjuge. Ele tem que restaurar isso também com a esposa. Mas ele faz assim, ó. Eu já me arrependi e pedi perdão ao pai. Mas aqui não reparou, não restaurou. Aí, quando vai fazer isso, faz da pior forma possível. Porque tem gente que está me ouvindo agora, que pode depois chegar, eu fiz isso, eu quero limpar, zerar minha conta. E chega o cônjuge dentro de casa, fala, senta aqui, e joga tudo. Não, não é assim. Não é dessa forma. Cuidado, cautela, cautela. Depois, se você quiser, eu vou te passar meu Instagram, eu vou te ensinar a fazer um striptease espiritual, emocional, né, para você lidar com esse problema. Você vai se despindo, orando. Quando vê, você está desnudo, confessando o pecado. Há um processo, Deus prepara esse momento. Então, não se precipite, calma. Também não deixe passar muito tempo. Há uma necessidade de restaurar. E o Senhor vai conduzir os teus caminhos para você fazer isso. Agora, nesse processo de restauração, é preciso você saber que há uma pendência. E que o nível de desconfiança que você tem não pode ser a barreira para você zerar essa pendência. O problema da igreja hoje é que ela está encobrindo pecados que não restaura com os outros, fica a pendência sobre a égide da desconfiança. Eu vou lá e aí, como é que vai ser? Vai me tratar mal, vai me julgar assim, depois vai isso e aquilo. Outro dia eu ouvi de um homem assim, ó, pastor, o senhor acha que eu tenho que restaurar isso com a minha esposa? Eu falei, acho. Ele falou assim, mas como é que eu vou fazer isso se a pessoa que eu adulterei foi a minha cunhada, a irmã dela? Eu falei, você devia ter pensado nisso antes. Ele falou assim, agora eu vou acabar com 2 famílias. Eu falei assim, não, você já acabou. O que você vai tentar fazer agora é consertar e salvar o que puder. São esses conceitos hoje que, infelizmente, as pessoas carregam e não conseguem romper com aquilo que a Bíblia fala. É confessar, eu errei com você, meu irmão. Eu preciso restaurar, eu preciso falar disso, eu preciso abordar. Agora, as pessoas falam com qualquer um, menos com quem deve. Eu queria te dar assim, alguns conselhos e terminar esse bloco. Não abra o seu coração com quem não tem compromisso com Deus. Segunda questão, não abra o seu coração com gente que você percebe que tem inveja de você. Não abra o seu coração com gente que você tem dúvidas se vai te ajudar ou não. E por último, nunca abra o seu coração em rodas falando problemas sobre o pretexto de oração, porque o que menos as pessoas vão fazer é estar orando por você. Eu queria te desafiar a, no secreto, é no secreto que se trava batalhas e que se vence essas guerras. Agora, que você não despreze o você ir ao próximo, aquele com que você errou e tentar restaurar. É uma obrigação. Você precisa zerar a conta, até porque Provérbios 28:13 diz que o que encobre suas transgressões nunca prosperará. Mas quem confessa, a confissão, o tema de hoje, e deixa, alcançará misericórdia. Aí. Os ouvintes também aqui. Não vou nominar ninguém hoje não, tá? Fica tranquilo aí. Fica à vontade para poder participar aqui com a gente. Eliel e Debatedores, parabéns pelo tema, bem elucidativo. Eu, pelo menos, não conto meus problemas e culpas a qualquer um, não. Creio que cada pessoa deva pensar bem antes de confessar suas causas, mas muita calma nesta hora. Diz aqui, obrigado pela participação aqui com a gente. É muito triste ver pastores usando o púlpito para mandar recados para os membros. Muita falta de sabedoria. E aí, nesse caso, como confiar? Aliás, tem sido a tônica aqui. A tônica, até pela questão cultural, pastor. E que deveria ser o local, de fato. O pastor deveria ser a primeira pessoa a ser procurada, de fato, para ajudar. Porque se é o facilitador,
Se é o pastor que ensina, deveria ser de fato, mas lamentavelmente vou te contar um negócio, é a tônica hoje aqui da participação aqui, pastor Pedro. Isso é muito triste, pastor Léo. E lá o pastor da igreja, ele é que tem condições de dar uma direção caso a caso. Nós estamos falando aqui, em tese, no atacado, nós estamos dando orientações gerais, mas é lá na igreja, é lá no gabinete que nós vamos encontrar os casos, e em cada caso precisa ter um direcionamento específico. Eu não posso agora generalizar. Confessa tudo ou não confessa nada. Não. Como o pastor Anderson bem colocou, a gente tem que ter cuidado com isso. Cuidado com a orientação que nós vamos dar para não sair, ao invés de melhorar, restaurar, ao invés de orar, se transformar apenas numa onda de fofoca, de intriga, e que vai gestar uma situação tão difícil, pastor, que vai alterar a fé de quem está envolvido e de quem está perto. Então, a sua palavra é fundamental, porque essa crise de confiança lá no gabinete pastoral tem sido gravíssima, e nós precisamos, ali no gabinete, ouvindo caso a caso, dar o direcionamento específico para cada um, pastor Leão. Muito bem. Deixa eu fazer já o intervalo. Já vai essa hora mesmo, gente? Tá certo? Meu Deus. Primeira parte já foi, gente, do debate. A gente já volta com a segunda e eu quero você participando com a gente. Estamos apresentando Debate Melodia. Algumas perguntas tanto tempo estudando teologia, o curso de 1 ano e meio, quando eu fiz teologia eram 4 anos. Então, apesar disso tudo, 1 ano e meio nós vamos levar você onde as águas são mais fundas. Você vai aprender no curso de teologia do Instituto Melodia coisas que você nunca ouviu, tendo 30 anos de igreja, até talvez sendo pastor, porque são matérias das mais variadas, história do cristianismo, teologia sistemática, ética cristã, homilética, são mais de 70 aulas gravadas em Full HD. Então chega de ser um cristão superficial. 1 ano e meio a gente vai ensinar para você com profundidade a Bíblia. Sabe quando você pode parar de estudar? Nunca. Porque a gente precisa meditar e estudar a Bíblia o tempo todo. Eu tenho 57 anos e ainda continuo aprendendo. Esse é o verdadeiro cristão. É aquele que nunca está satisfeito com todo o conhecimento que tem. Bem-vindo ao cristianismo, bem-vindo ao curso do Instituto Melodia. Clique no link, faça a sua inscrição, que você será profundamente abençoado. Debate Melodia. Pois é, já de volta com a segunda parte do nosso debate nesta manhã, confessando as nossas culpas uns aos outros. Pois é, estamos discutindo aqui este assunto com o pastor Pedro Paulo Matos, com o pastor Anderson Maciel e também com o pastor Paulo Silva. Eu já quero seguir aqui direto com o pastor Paulo Silva para a gente tocar já essa segunda parte. Eu fui para o intervalo com a fala aqui de uma triste realidade que a gente tem vivido, não é de agora, há muito tempo, que é essa falta de confiança no gabinete pastoral, ou seja, no pastor. Por outro lado também, o pastor que ensina, o pastor que prega, não é? Se a gente parar
a gente não vai pregar o que tem que ser pregado. Primeiro, que o que é confessado ali, em tese não, com certeza é um pecado. E a Bíblia confronta pecado. A Bíblia confronta postura. Se você parar e não falar do que está acontecendo para confrontar, você vai parar de falar um monte de coisa que você ouve no gabinete. Ou seja, e aqui que entra a sabedoria, aqui que entra, de fato, a ajuda do Espírito Santo para poder conduzir isso, não, pastor Paulo Silva? Com certeza, e como o Tiago é muito didático, ele no primeiro capítulo ele fala sobre a sabedoria, né, que nós precisamos pedir a Deus. Tiago ele fala sobre relacionamento o tempo inteiro, de nós com os nossos irmãos e de nós com Deus. Então, o primeiro princípio de um líder espiritual é que ele precisa conhecer a Bíblia, que ele não pode simplesmente trazer a letra como algo que ele precisa aleatoriamente falar, não é? Porque, por exemplo, existem pessoas que pegaram Tiago 5,16 e pedem, como já foi falado aqui, pega a pessoa que cometeu um pecado gravíssimo, que vai destruir todo mundo, bota ele para confessar diante da igreja. Isso é uma distorção do que Tiago está dizendo. Nós precisamos ter muita sabedoria mesmo, pastor Eliel, porque, em primeiro lugar, o altar ele precisa ser instrutivo. E quando você entende os princípios da profecia neotestamentária, sempre vai convergir, né, na edificação, na exortação, né, e no consolo. E qual foi o princípio do Evangelho de Cristo? Jesus inicia o seu ministério dizendo assim: arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. Então, o líder espiritual, ele precisa pregar contra o pecado, instruir a igreja a um caminho de santidade, mas ele precisa estar atento para que ele não torne as suas mensagens pessoais. No início do meu ministério, assim, com não tanta experiência, eu costumava fazer muito gabinete, pastor Anderson, antes do culto. E eu percebi que isso estava impactando o meu emocional. E eu ficava muito tenso. E essa palavra eu não posso jogar, que senão o irmão... Então, hoje, eu não faço gabinete antes do culto. Sempre depois. Porque eu tenho liberdade para ministrar sem que ninguém diga. Aí, ó, tá vendo? Foi uma frase porque eu conversei com ele antes. Então... existe um posicionamento do líder espiritual, que ele precisa ter a prudência, não é? Ele não pode sair do altar falando qualquer coisa, ele precisa pensar, ele precisa saber o que ele vai dizer, e ele não pode simplesmente sair falando como muitos têm falado: foi o Espírito Santo que mandou, eu falei mesmo. E na realidade isso é uma falta de sabedoria. A falta de sabedoria não é de Deus, e aquilo que divide a igreja não foi o Espírito Santo que trouxe. Então, existem os dois lados. Primeiro, nós precisamos ter a capacidade pelo Espírito de conduzir a mensagem para edificar, ainda que seja uma palavra de exortação. Ela tem que ter o viés da palavra de Deus e não da mentalidade do homem. Paulo diz que a minha pregação, né, e a minha mensagem não se constituem em palavras com sabedoria humana, porque ele confiava na sua habilidade de conduzir a sua didática de pregação, mas ele confiava no poder do Espírito para direcionar. E ainda quando nós, né, a exemplo do apóstolo Paulo, era cirúrgico nas suas falas contra determinadas situações que aconteciam dentro da igreja, ele o fazia para edificação, não para divisão, não para condenar, mas para trazer a consciência da igreja que aqueles irmãos precisavam rever os seus valores e se posicionar de uma forma bíblica. Por um outro lado, o membro da igreja, ele precisa ter também e buscar sabedoria de que, por exemplo, se ele está em oculto vivendo uma situação
ruim, de adultério, de pecado, o pastor vai deixar de pregar sobre adultério e sobre pecado? De maneira nenhuma. Não significa que o pastor especificamente, ou o líder, está mandando recado para ele, mas ele precisa instruir a igreja para se manter num caminho de santidade. É desafiador, tanto para o membro, quanto para a igreja, quanto para nós, líderes e pastores, principalmente hoje, em que as informações são pluralizadas, infelizmente, nas redes sociais, quando a maioria dessas informações não preparam as pessoas para viverem uma vida cristã sadia na presença de Deus. Aí. Ouvintes aqui, a paz, pastor Eliel, não me sinto à vontade, não. Existem duas versões de amizades na igreja, uma quadrada e uma redonda. A amizade só no espaço da igreja e a outra que você leva para sua casa. Entendi aqui o que ele quis dizer, né? Relação de confiança. Obrigado aí pela participação aqui com a gente. Tô tentando achar aqui muita gente aqui participando do nosso debate. E a tônica é exatamente aquela que a gente já falou aqui. Outra aqui, olha, meu pastor não tem ética alguma, chama os membros de cara de delegado, cara de batata, outras coisas, vai para as redes sociais dos membros, faz comentários deselegantes. Eu sou membro de uma igreja no centro da minha cidade e não tenho confiança nenhuma nele, triste realidade. Só para corroborar aqui que a gente está falando, o que de fato acaba gravando ainda mais toda essa situação. A ouvinte de Petrópolis diz aqui, Eliel, tem um curso, trabalhamos no curso da Universidade da Família. Na primeira aula fazemos um pacto com o Espírito Santo, chamamos de sigilo, onde fazemos uma oração, nos comprometemos com o Espírito Santo de que tudo que ali for compartilhado fique naquela sala. Não temos o direito de falar com ninguém, para ressaltar a importância desse compromisso. Legal, tá aí. Muitas... Na verdade, tem mesmo, né? Essa aqui é uma delas, essa questão de família. Imagina, né? Quem trabalha com família, igreja, e todas as igrejas trabalham com família, de fato tem um ambiente desse para que a pessoa possa se sentir, né, ali na boa. Mas isso aqui não é uma questão que afeta só os membros. Nós, pastores, vamos combinar aqui. O debate é para isso. O debate é para isso. A gente confia em todo mundo que está aqui, no sentido do nosso lado, que também tem PR. Não. Ó, vocês sim, mas como é que é isso? Vocês confiam em todo mundo que está lá. Esse é muito complicado. Isso é muito... O que a gente está falando aqui hoje, pastor Anderson, é um negócio muito sério, biblicamente falando, porque essa postura de confessar é para que haja um resultado, para que sareis. E a gente vai vendo uma igreja doente, uma igreja local doente, povo doente, povo louco a cada dia. Isso é muito triste, que a Bíblia, na sua eficácia, ela não tem sido vivenciada, essa palavra. É por isso que o resultado tem sido outro, pastor Anderson. Eu acho que o pessoal usa muito texto, né? Equivocadamente, fora de contexto, com uma hermenêutica, uma exegese bem rasgada, né? Maldito o homem que confia no outro homem, né? De Jeremias, lá 17. E eu entendo que o perdão é fácil você conseguir. O difícil é restabelecer a confiança. Eu acho que esse é o tema. Perdão é fácil. Agora, confiança é um processo, é um caminho. Agora, é interessante aqui o que o ouvinte estava falando, eu percebo assim, a gente precisa, né? O pastor Paulo Silva falou uma coisa aqui, né? Dessa questão da sabedoria. Tiago fala disso. Se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus que a todos dá liberalmente. Nós precisamos de sabedoria, pastor Pedro Paulo, sabe para quê? Para estabelecer também níveis de confiança. E por exemplo, tem gente que eu amo, meu amigo, mas eu não empresto dinheiro porque eu vou ter problema. Eu não vou ter problema. Tem gente que eu gosto muito, mas é um nível assim dentro da igreja, mas eu não vou levar dentro da minha casa. Então, você precisa saber estabelecer níveis de convivência. Tem gente que é muito boa para viajar,
Tem gente que é muito boa só para cumprimentar. Tem gente que é muito boa para você estabelecer um vínculo maior. Agora, esses níveis, eles têm que passar no seu crivo. E o pior que a gente não consegue perceber é que, dependendo do nível que Deus te colocou, a fase que você entra, tem gente que tem que ficar para trás e outras vão entrando. E esse negócio de deixar a gente para trás e outros vão entrando em níveis, a gente não tem sabedoria para lidar com isso. Na verdade, pastores erram muito, tem uma confiança, tem, mas também nós, particularmente, independente de pastores, ovelhas, convivência familiar, nós erramos porque nós não temos critérios para estabelecer nesses níveis de confiança que são desenvolvidos nos relacionamentos, né? Jesus tinha uns 12. Me conta aí uma coisa que Bartolomeu fez lá entre os 12. Uma coisa aí. Me conta aí. Me fala aí uma coisa aí. Enfim, eu tenho uma dúvida. Agora, tinham 3 bem-chegados. Inúmeros textos vão apontar os 3. Pedro, Tiago, tá. E tem um que se dizia o discípulo amado. Escrito no livro dele mesmo, dizendo, eu sou o amado. Reclino minha cabeça no peito dele. Escrito por quem? Por ele mesmo. Agora, olha que coisa interessante. Olha os níveis. Jesus tinha níveis. Tinha níveis. Se você não souber estabelecer crivos, níveis de relacionamento, sempre vai ter dificuldade para restabelecer perdão e trazer cura. Porque uma das maiores coisas que falta a gente é isso. É só você observar quem está do teu lado, você testa e fala assim, peraí, esse aqui é gente boa, mas não entra no meu ciclo de intimidade. Gente boa. Mas, Deus o abençoe. A gente precisa estabelecer isso, sabe? Deixar isso muito claro. Porque fazendo isso, você vai criar, assim, uma ambiência onde, quando o pecado, aquilo que é íntimo, tem que ser confessado, você está com pessoas do teu lado que vão te entender, que não vão te julgar, que vão te carregar. Sabe por quê? Tem milagres na vida, como aquele paralítico que é colocado dentro da casa de Pedro, numa maca. Ele não conseguia andar, ele não conseguia nada, a casa lotada, tem pecados na nossa vida, dificuldade que a gente está num momento tão difícil, a gente está sucumbindo, que os amigos que vão carregar a maca e botar a gente de frente com o mestre, para que o milagre, a cura venha. Agora, imagina quem está pegando ali na tua maca, se é gente que não quer fazer força. Coitado de você, tu vai continuar caído. Imagina se você está se encontrando com alguém que nunca quis fazer força nenhuma ao teu favor. Meu filho, você vai continuar do lado de fora da casa e a cura não vem sobre a tua vida. É preciso contar com gente no teu nível de intimidade que você sabe que está disposto a caminhar com você 2 milhas, 10 mil milhas. Gente que está ali para te levantar, gente que está ali também para te confrontar, porque também tem muita gente, e é preciso falar isso aqui, que gosta de tapinha nas costas, gosta de elogio. Amigo bom é aquele que confronta, aquele que traz e fala, tu tá errando aqui, cara. Presta atenção, esse caminho teu aqui é de morte. Isso aqui que tu está fazendo vai dar errado. E isso é amigo que está ali contigo. Então, a gente precisa ter maturidade para lidar com isso, em todos os sentidos, né? É uma visão bem holística, é um lato senso do nosso nível de relacionamento, das fases que nós entramos na vida. Tem gente lá atrás que foi um bom amigo. Na fase que eu estou, não serve. Não consegue acompanhar meus sonhos. Ficou para trás. E Deus permitiu que novos entrassem. Agora, esses níveis, a gente vai construindo uma coisa chamada confiança. Isso é processual, mas num simples detalhe, isso pode ser quebrado. Qual é o desafio para você? Não deixe isso quebrar, não. Selecione bem suas amizades, veja muito bem com que você abre o seu coração. Agora, não deixe pecado oculto e aquilo que tem que ser perdoado para trás ou de lado. É necessário restabelecer, sabe por quê? A barreira que pode surgir pode ser muito grande na tua vida por um pecado não confessado. E Deus quer construir pontes, tanto na horizontal como na vertical. Muito bem. A palavra do pastor Anderson ela é fenomenal, porque esse tipo de gente está tudo na igreja. Né? Falou do paralítico lá que desceu, né? Os 4 caras. E com fé, os caras foram com fé. Existem esses amigos mesmo que levam você. Mas também cuidado, que tem os amigos do paralítico, lá no tanque de Betesda, que levaram ele lá 38 anos e deixaram ele lá. 38 anos, deixaram o cara, mas levaram ele.
mas abandonaram ele. Se não fosse Jesus... Ou seja, olha o que nós estamos dizendo aqui nesse... O debate de hoje talvez seja um dos debates mais emblemáticos que eu já pude mediar aqui na rádio. Porque fala de uma pontualidade muito intensa, que fala de comunhão. Isso aqui fala de santificação. Como é que eu não tenho comunhão com meu irmão? Porque eu não acredito, não confio nele, eu quero ele... Gente boa, como diz o pastor, mas eu quero ele longe. Quanto mais longe, melhor. Esse cara vai me causar a qualquer momento um problema, eu já fico com o pé atrás. Olha que negócio nós estamos falando isso. E estamos falando de amor, de um lugar onde a base tem que ser o amor. Porque se não for o amor, o mundo não vai reconhecer. Vai reconhecer como um grupo, como um local muito legal, de gente boa, mas não como igreja representante de Cristo, hein, pastor Pedro Paulo? Você é engraçado, você coloca umas coisas pra gente aqui que só o sobrenatural do Espírito Santo para nos ajudar. É aquela questão, pastor Leal, uma pessoa sai da cadeia por estuprador. Você o colocaria na sua casa? Como é que fica isso? Uhum. Aí a gente tem que ter cuidado, porque a igreja é um lugar de amor, de restauração, de restituição. Mas se nós não tivermos a sabedoria de Tiago, que o pastor Paulo Silva mencionou, como é que nós vamos administrar isso como pastores? Como é que nós vamos administrar temperamentos dos mais variados? Sabe, pastor Léo, essa manhã, como você diz, é um dos temas assim mais difíceis que há, tanto para as pessoas como para nós pastores, na administração disso. Como é que nós resolvemos isso, pastor Léo? Como é que nós vamos ter a coragem de falar sobre pecado se nós sabemos do pecado de tantos? Aí vem a importância de uma pregação expositiva, porque não é assim diz o pastor, é assim diz o Senhor, e você está com um texto bíblico na frente e ninguém poderá te acusar, porque você está falando do que assim diz o Senhor. Ainda há um outro, Mateus 5, 23, se ao trazeres ao altar a tua oferta, ali te lembrares que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa perante o altar a tua oferta, vai, reconcilia, conversa, confessa. São atitudes de amor. Então, pastor Leal, a igreja é o lugar do amor, da restituição, da restauração. E nós precisamos de ter a sabedoria divina e específica. Não é no atacado, repito. Não é aquela maneira, todos, não. E aí entra o quê? A importância do pastor, que é pastor, que se preocupa com a ovelha, se preocupa com cada um, que não chega e joga uma coisa lá para todo mundo e sai e vai embora. Não, aquele que se preocupa com o dia a dia de cada um. Por mais que tenha membros na sua igreja, que tenha muitos, centenas e milhares, mas essa identificação, esse individualismo de você saber o que está no coração de cada um, a necessidade de cada um. Se não houver isso, nós vamos errar tremendamente, porque nós vamos querer resolver o problema de todos e sabendo que tem particularidades. É a pessoa que chega arrumado, mas destroçado por dentro. É a pessoa que está rindo por fora, mas por dentro está enfrentando terríveis dramas. Que o Senhor nos ajude na nossa caminhada, principalmente nós pastores, tenha piedade de nós, que nos dê sabedoria, que nós tenhamos humildade, né? Humildade, buscar essa sabedoria para levar adiante o papel da igreja, que é de amar e de restaurar pessoas. Estamos fechando esse nosso debate de hoje. Que tema, né, gente? De reflexão aí para todos nós. Para todos nós. Agradecer essa mesa que se formou para a gente tratar desse assunto nesta manhã. Começar pelo meu querido amigo pastor Paulo Silva, da Assembleia de Deus do Boqueirão, que está completando 14 anos agora neste mês de abril, dia 1º agora, próximo sábado. Graças a Deus nós estaremos juntos, né? Esse tempo inteiro a gente junto, louvando a Deus, agradecendo a Deus, vendo o crescimento da igreja, o trabalho da igreja, o papel da igreja naquela localidade, como Deus tem abençoado esse ministério, conforme Ele falou e aquilo que Ele falou,
é para sempre. Amém. Ele continua fiel e sábado, se Deus quiser, estaremos juntos comemorando esse aniversário. Eu quero agradecer mais uma vez ao pastor Paulo Silva, todo o ministério da igreja, por confiar mais uma vez, viu, pelo convite que me honra muito. E a ADB tem sido assim, fruto de em vários locais onde eu vou, de testemunho. Amém. Servir de testemunho, porque quem viu nascer aquela obra da forma que eu vi e vi acompanhando o crescimento, um adolescente aí cheio de fé, cheio de esperança. Parabéns a todos lá e vamos estar juntos. Obrigado, pastor Amém. Paulo. Alguém tem um lenço aí que eu acho que eu vou chorar. Poxa, Léo, eu fico muito feliz, né, de poder estar aqui, e a sua vida e a sua família foram um presente de Deus para nós. Eu posso dizer que uma grande parte do que eu sou e do que eu aprendi se deve à nossa amizade. Amém. E poder estar aqui. Né? Quero dizer para o ouvinte que estar na mesa é desafiador para nós, então a gente tem que buscar oração, conhecimento, amém, sabedoria. Eu agradeço por poder estar aqui nesse tema tão simples e tão assustador, né? Que fala de vida cristã, verdade, fala de reflexão, de sabedoria, de lida com uns com os outros e conosco mesmo, né? Nas nossas necessidades. E dia 31, né, a gente inicia a festa, sexta-feira, ali vai ser em Porto da Roça, na Avenida Saquarema 4000. Né, somos 3 igrejas na cidade, a gente não consegue no Boqueirão, porque é uma igreja mais compacta, então estaremos ali na Avenida Saquarema 4000 com Renan Belas. E uma honra também tê-lo mais um ano, né? Nesses 14 anos juntos. Verdade, presença do Eliel do Carmo, um abençoador. A igreja ama a tua palavra. Amém. Você faz parte daquela obra, né? Minha igreja. Muito obrigado por tudo. Obrigado, amigo. Pastor Anderson, satisfação em conhecê-lo. Querido pastor Pedro Paulo, é uma honra estar aqui com vocês. Maravilha. Mário Augusto também. Obrigado, Mário, pela presença aqui com a gente. Pastora Márcia Silva também. Aquele abraço. Agradecer meu querido pastor Anderson Maciel, da Primeira Igreja Batista em Vila da Penha, na Avenida Meriti 2470, ali pertinho do Largo do Bicão. Mestre, o que fica para nós de reflexão ao término desse debate, hein? Meu querido, desafio a gente colocar isso em prática. Nós precisamos estabelecer níveis de confiança e cumprir o que está em Efésios 4:32, bem como Colossenses 3:13. Diz assim: sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como o Senhor perdoou-os em Cristo. Suportem, e aí o termo suportar aqui é de dar suporte, que senão o povo confunde. Acha que é aturar, né? É aturar, não, é para apoiar, é dar suporte, é isso que é original, né? Suportem uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. É um desafio, mas é preciso colocar isso em prática. Nós precisamos uns dos outros restabelecer tudo aquilo que um dia fora rompido, e com fé e confiança, sobretudo, no Senhor que nos ordenou a cumprir isso. Um beijo no coração de todos os ouvintes. Maravilha. Deixa eu só antes passar aqui o pastor Pedro Paulo. A gente falou tanto aqui de gabinete que chega lá e vaza, né? Vai pro púlpito, né? Só para lembrar, e eu esqueci de falar isso aqui durante o debate, é que esse é um crime. Comete crime quem faz isso. Então, pastor, você que está ouvindo aí e às vezes não tinha noção disso, isso é um crime tipificado no Código Penal, no artigo 154, que prevê que todos têm direitos de resolver seus problemas particulares procurando auxílio profissional de terceiros, podendo ser de um advogado, médico, psicólogo, padre, pastor, né? Se assemelha aqui, e são chamados os confidentes necessários. Só para avisar que é um crime. Se comete um crime, quem viola, então, esse segredo. Só para a gente deixar aqui, para não passar em branco. Pastor Pedro Paulo Matos, Ministério Betânia Church, em Nilópolis, na Rua Eliseu de Alvarenga, 1022, em Nilópolis. Mestre, que fica de reflexão para nós? Pastor Léo do Carmo, você tinha que terminar com essa advertência, né? É bom demais estar com o pastor Anderson, pastor Paulo, parabéns pela igreja. Pastor Eliel é pai de muitos, né? O pastor Eliel, apesar de ser novo, mas você é pai de muitos. Que honra. De muitas igrejas. Você tem lá
Você é membro de muitas igrejas. Vocês são meus pastores, eu sempre falo isso. Você é pastor de muitas igrejas. Então, pastor Léo, que Deus continue te dando essa humildade e essa autoridade para continuar abençoando. Eu sou um abençoado. Amém, você já me abençoou tremendamente. E encerrando, nós temos facilidade de lidar com Deus. A dificuldade é lidar com o próximo. Que o Senhor nos ajude para lidarmos com o próximo. É isso aí. Eu tô indo para a melhor cidade da Baixada. Opa! Imagina a pior. Tá certo. Valeu, gente. Deus abençoe a todos. Um grande abraço. Abraço de toda a nossa melodia. Obrigado, Luciane Severo, Simone Macieira, Michel Camargo. A gente volta, então, logo mais às 10 da noite no Cristo em Casa, pregando o pastor Níger Martins. Às 10 da noite, o nosso encontro aqui na nossa melodia, tá bom? Vem aí o Edinho Lobo com a Débora Lira. Eles vão comandar, então, a partir de agora, o Tarde Maior. Obrigado, gente. Boa tarde. Boa terça. Valeu. Amanhã você ouve mais um Debate Melodia.